Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Está começando mais um podcast do Metanoia Racional. Bom, no último dia 15 de agosto desse ano, do ano de 2021, nós assistimos pela televisão, pela internet, cenas do Talibã assumindo lá, né, tomando o poder novamente de Cabul, a capital do Afeganistão. E nós vimos centenas e milhares de pessoas fugindo, desesperadas em aviões que comportavam 10% daquilo que estavam lá dentro daqueles aviões, e pessoas que estavam se agarrando nos aviões e caindo. Vendo aquela cena, a gente pensa em muitas coisas e, logicamente, precisamos falar disso nesse podcast. Bom, então para falar disso, tem eu, Matheus Lima Mota. Eu, Maurício Tadson. Aqui é Miguel Barbosa e hoje a gente vai aprender que o Talibã é diferente de Al-Qaeda. Então fica aí com a gente, nos próximos minutos a gente vai bater um papinho sobre isso. Quando a gente pensa em Afeganistão, né, a gente sempre pensa a gente, de modo leigo, né, aquela coisa do árabe, né, mas é um pouquinho diferente. O que eu quero deixar para vocês é que o Afeganistão sempre foi um país de grande dificuldade em organização política. Eles nunca tiveram assim uma estabilidade de governo, né? Isso por causa da localização deles. Eles fazem fronteira com grandes potências e por isso eles sofrem por diversas vezes durante a história invasões. Assim, a gente fala de estabilidade política, a gente pensa no Brasil, que é um país relativamente, assim, do ponto de vista histórico, o Brasil ele é um país muito instável politicamente, mas estudando, né, um pouco sobre o Afeganistão, a gente vê que a instabilidade lá é constante. Não teve um momento assim, nós passamos ali, 8 anos estáveis. Não, quando você estuda a história do Afeganistão, você vê assim, o governo conservador toma o poder, agora todo mundo tem que obedecer o Alcorão. Aí passa, 8 anos. Agora os rebeldes tomaram o poder, agora é liberal, agora você pode estudar, as mulheres têm mais liberdade. Você vai vendo isso ao longo das décadas pelo Afeganistão. E você entende por que aquela região é tão extremista. E assim, quando a gente olha para a história do Afeganistão, e eu procurei, pesquisei, mas de fato parece que assim, quando os britânicos chegam, não tinha um país. Eu encontrei aqui alguns livros e tal, falando que os britânicos que chegaram e falaram, não, agora isso daqui é um país, e eles, junto com o governo, né, o rei, que eles estabeleceram lá, que pegaram, não vamos botar o nome de Afeganistão. Então, assim, a gente já encontra ali que, igual o que acontece com a África, que vieram pessoas de fora, pegaram, então, isso aqui a gente dividiu, essa parte aqui é um país, essa outra parte aqui é outro país, ficam grupos que não se entendem juntos e eles têm que tocar um país junto. Então, assim, e a gente vê que um pouco disso aconteceu com o Afeganistão. Inclusive, os britânicos foram lá, estabeleceram esse reinado, mas o rei foi logo, assim, depois de um tempo foi lá, foi deposto, colocaram lá o emir, ele declarou independência e tirou a influência britânica. 10 anos depois, o cara teve que fugir. 10 anos depois ele teve que fugir do país. Aí entrou um outro lá, que também se declarou rei, e começa um novo governo. Acho que foi o período de maior estabilidade política, assim, de um governo único. Também quando esse rei, não sei se eu vou falar o nome dele certo, Zahir Shah, não sei se é isso. Podia ter visto no Google, né, mas não sei. Me desculpa. Mas aí ele torna-se rei e fica um bom tempo. Só que também ele ficou de 1933 até 1978. E aí quando ele
Não, peraí. 1973, desculpa. 1973, ele cai, entra lá um cara, um general, Dowd, e ele leva o país pro lado... Aí agora a gente nem tá falando de uma questão religiosa, né? A gente tá falando de uma questão econômica e filosófica, de pensamento político. Ele leva mais pro lado da União Soviética, que é o que o Miguel tinha falado. É um país que fica ali na beira de grandes potências, e ele fica naquela época, ficava na beira da União Soviética. Então tinha aquela influência, e até o porquê do que a gente tem hoje. Ali a gente tem os embriões, porque a União Soviética, isso a gente está no meio a gente está falando aqui num período histórico, no meio da Guerra Fria. Um país vai se alia à União Soviética, fica mais mais voltado, né, para a linha comunista, e aí os Estados Unidos vai e encontra pessoas ali naquele país que não querem comunismo, não querem estrangeiros, até porque a gente pensa, não, eles só não queriam comunismo, não, eles não queriam estrangeiros, eles tinham uma visão religiosa, eles tinham uma visão da comunidade local, do povo local, da visão de mundo e cultura deles, e os Estados Unidos vão lá e financiam isso. E aí que começa ali também a questão dos extremistas, né? É naquele ponto que a gente começa a ver que os Estados Unidos começam a treinar o que vem a ser hoje o Talibã. É lógico que naquele tempo ainda era embrião, não existia de fato o Talibã, mas eles estão preparando as pessoas que vão dar origem a essa organização. Bom, o Talibã, a gente se assusta um pouco pelo nome, mas ele nada mais é do que uma identidade nacional, eu acho que poderia dizer assim. O mesmo efeito que aconteceu com Israel, né? É um grupo que quer defender sua religião, seu ponto de vista, né? Ele não quer mais que qualquer país fique entrando, invadindo. E isso foi o Talibã. Ele tomou o poder, eles são como quase uma identidade nacional do país. Eles não querem o terrorismo, né? A gente sempre pensa logo no terrorismo, Osama Bin Laden, mas o Talibã ele tem um ponto de vista diferente. Ele quer garantir que a sua cultura e religião esteja no seu território. A Al-Qaeda, que eu vou falar um pouco, ela já tem um objetivo diferente, que aí sim é um objetivo mesmo, de causar terror, de ferir, né? E o que tem a ver o Afeganistão com a Al-Qaeda? O Afeganistão, historicamente, sempre abrigou a Al-Qaeda, grupos terroristas. Não quer dizer que o Talibã criou a Al-Qaeda para atacar os Estados Unidos, essas coisas. Não. Eles simplesmente acolhem, né? Eles dão esconderijo, né? A própria Al-Qaeda, né, usando antigamente, ele era um cara muito milionário. Ele pagava para o país para ele se manter lá, escondido lá. Então, essa que é a relação de terrorismo que a gente faz com o Afeganistão. Mas não é que o Afeganistão diretamente apoia a Al-Qaeda. Eles só dão uma segurança política, digamos assim. O Talibã, a formação dele foi naquele... se não me engano, o significado do Talibã são estudiosos, mas não é só estudiosos, mas são estudiosos do muçulmano. São, tipo assim, teólogos. O significado do Talibã seriam teólogos de Alá. Assim, eu estou sendo grosseiro no significado, mas de modo simplista seria isso. Foram grupos, né, pessoas que estudaram, apoiados por outros países. A Arábia Saudita bancava os estudos deles porque queria alimentar a religião do Islã. E eles começaram a ter uma visão do muçulmano ali, uma visão ortodoxa, uma visão, olha, não, ao pé da letra, e também não de conceitos. Ontem eu ainda estava vendo um especialista
um cristão especialista, né, nos povos do Oriente Médio, ele falando que eles não se baseiam apenas no Alcorão, mas também em estudos e pensamentos de hoje que a gente chamaria assim do clero, né? Então, mais ou menos o que ocorre ali com a Igreja Católica, que mantém algumas tradições e pensamentos de pessoas do clero que vieram há tempos atrás e aquilo ficou. Então, eles têm esse pensamento, eles querem, e é até uma reclamação do povo do Afeganistão, de que o Talibã tem uma visão da religião de séculos atrás e eles querem implementar no mundo atual lá. Então, para a gente ver que tem uma questão religiosa, um pensamento religioso que a gente vai encontrar até em outras religiões, o próprio cristianismo, o protestantismo. A gente vai ver divisões, pessoas que têm um pensamento diferente, pessoas que interpretam uma Bíblia única de forma diferente, eles têm essa interpretação diferente. E quanto ao Al-Qaeda, é isso aí. Não é que eles são a Al-Qaeda ou que a Al-Qaeda seja um braço do Talibã. É porque a Al-Qaeda eles deram abrigo, não sei, acho que não chegou nem a se comprovar que eles financiaram, bancaram. Mas estava lá, no país do Afeganistão. Também teve no Paquistão mesmo. A Al-Qaeda também ficou um tempo no Paquistão. O Talibã, então, a gente pode dizer que ele é um grupo extremista. Isso a gente pode, né? Não é só, tô defendendo o meu ponto de vista, mas eles impõem, e de um jeito violento. É aí que está o erro, né? Ele não pergunta, você apoia ou não. Ele não quer saber. Se você não quiser, ele te matar, né? Isso também deixa claro aqui. Que isso é um grupo terrorista, né? No sentido, né? Eles são extremistas. Pois é. E eles... e assim, dessa instabilidade que a gente falou há pouco, eles fazem muito parte nas últimas décadas. Se a gente olhar a década de 90 dos Estados Unidos, a década de 90 do Afeganistão, em 96, eles assumem lá o poder, eles derrubam o governo que havia na época, que ainda era um governo de influência comunista. Eles derrubam, eles assumem, porque assim, de 88, que foi feito um acordo de paz entre os Estados Unidos e a União Soviética, tiveram alguns outros países envolvidos nesse acordo. Um acordo de paz, porque é lógico, o que ocorreu no Vietnã não ocorreu no Afeganistão, mas tinha eles estavam alimentando, igual. Não foram soldados americanos na época para lá, mas estavam alimentando, estavam fomentando, né? Os Estados Unidos fomentavam ali a guerra civil para realmente tirar a influência comunista. Então eles fizeram um acordo, então a gente vai sair. Mas a guerra civil continuou, porque o povo estava influenciado. É o que a gente pode pegar e entender um pouco hoje no cenário brasileiro. Tem diversos grupos, é lógico que a gente divide em dois principais grupos, o pessoal de direita e o pessoal de esquerda. Mas isso aí está pulverizado. Tem gente de um lado que tem um pensamento diferente da pessoa que também está do mesmo lado. Então, só que lá o pessoal estava com arma, o pessoal estava com tanque de guerra, o pessoal estava em guerra civil. E em 96, o Talibã foi o grupo que saiu melhor e realmente eles assumem, eles tomaram o poder da capital e aí meio que eles estabeleceram um governo. E lembrando que, assim, poucos países reconheceram o Talibã como um governo legítimo do Afeganistão, mas de 96 até 2001 era o que estava mandando no país, era o Talibã. Bom, a gente falou assim, a gente pegou do século XIX para cá, falando rapidamente do que era o Afeganistão. Naquela região, aí a gente vendo do ponto de vista do cristianismo dentro do Afeganistão. A influência cristã tem lá no segundo século. Então, o Eusébio de Cesareia, ele foi para lá e ele pregou e abriu igrejas. Isso a gente está falando no tempo da igreja primitiva. Então, depois dos apóstolos, essa galera aí foi lá levar o evangelho, foi pregar. Então,
pessoal lá do Tomé, Bartolomeu. Então, é essa galera que está indo lá pregar. Só que, passando-se os tempos, começou a ter o pessoal muçulmano que foi para lá. E eles começaram a estabelecer. Porque aí a gente também tem que lembrar que o cristianismo, ele começa a ter uma, assim, aquela visão europeia. Então, a Europa começa a, meio que assim, o cristianismo é nosso, e ele para de dar apoio e começa até, muitas vezes, a ter uma visão de, não, o cristão que não tem o mesmo cristianismo europeu não é um cristão, o cara tá todo errado. E aí, então a gente tem até períodos cruzados e tal. Então, aquela região passa a ser uma região mais muçulmana. E é isso que, assim, predominou durante séculos. E aí até os dias de hoje. O que é o cristianismo nos dias de hoje lá no Afeganistão? Então, lembrando que a gente acabou de comentar, então teve um período no Afeganistão que era um país comunista, de influência lá da União Soviética. País comunista, não tem muito a liberdade religiosa. Então, e lembrando que o povo é muçulmano. Então, e lá tem uma galera que é extremista. Então, para ser cristão nesse período aí também já era furado. Não dava. Mas, aí a gente pensa, tá, em 2001 teve lá o atentado nas Torres Gêmeas. Os Estados Unidos pegam, não, a Al-Qaeda é responsável, mas a galera está no Afeganistão e está sendo protegido pelo Talibã, que está lá mandando. Então a gente vai invadir, vamos tirar todo mundo. Isso não quer dizer que melhorou para os cristãos, porque o povo ainda era muçulmano e o Talibã não foi expulso. Não acabou o Talibã porque os Estados Unidos chegou. Passaram-se 20 anos e o Talibã mostrou aí tranquilamente que não acabou. Que então, assim, em muitos lugares ainda no Afeganistão, o Talibã ainda era o governo. O Talibã ainda era o poder que estava mandando. E eles não aceitam de forma alguma uma religião que não seja o muçulmano. E assim, sobre o domínio do Talibã, a religião, o Islã, é a religião do país e tem que ser a única religião. Então, ninguém pode ter nenhuma outra religião. Os dados que a gente tem, assim, são dados públicos, é de que 99% da população é muçulmana. Só que existem outras religiões lá, dentro desse 1% que sobe, existem não só cristãos, mas outros. Lembrando, igual o Miguel falou, o Afeganistão é um país que está perto de grandes potências, inclusive da Índia. E na Índia o hindu é a grande religião. Então tem uma galera lá no Afeganistão que é hindu. Eles estão perto também ali são no Oriente Médio, estão muito pertinho da Ásia, meio caminho. Então também tem ali o pessoal que é budista, tem o pessoal que tem religiões ali asiáticas. E o cristianismo, na visão da população de lá, o cristianismo é a religião ocidental. Voltando, é uma religião europeia. Porque aí também ficou essa imagem de que o cristianismo é da Europa. E eles, tudo que é ocidental, tudo que é assim, não é do povo deles, é errado. Então a galera nacionalista e da região deles. Eles, assim, não é muito nem só nacionalista, mas é muito do meu povo, das minhas raízes. Então o cristianismo, ele sofre uma perseguição. Estava vendo coisas sobre os cristãos lá no Afeganistão. Se você tiver curiosidade, pode procurar no Portas Abertas, o site Portas Abertas, o Ministério, né, Portas Abertas, sobre os cristãos, como que é a situação dos cristãos, a igreja perseguida no mundo. E dados deles mostram que assim, a perseguição lá é tão séria que o pai que é cristão, ele não conta para um filho, ele não demonstra para o filho em momento algum que ele é cristão, com o risco de ser perseguido e morto. Ou porque eles vão perseguir. Isso não é uma coisa também só agora do Talibã, porque o Talibã voltou no poderio geral do país agora, tem poucos dias. Então é uma visão, assim, nos lugares que o Talibã já estava mandando, é isso daí.
Mas mesmo com os Estados Unidos lá, né, e os amigos dos Estados Unidos, no Afeganistão, a vida de um cristão lá era perseguição. Tanto que é o segundo país de maior risco a um cristão no mundo. Só perde para a Coreia do Norte. Então, ser cristão lá é muito difícil. E existem cristãos lá. Durante a tomada de poder do Talibã na capital, Cabul, houveram muitos que pediram asilo ao Brasil, pediram refúgio no Brasil, muitos cristãos, porque tinham certeza que no momento que o Talibã assumisse o país de vez, seria impossível eles continuarem vivos ou cristãos. Essa questão aí da religião, né? A gente vê, por exemplo, a Coreia do Norte, né? Querendo defender, né? Eu acho que é uma questão que muito parece, como se para eles a gente é o mal, né? A gente realmente causou mal, né? Teve a Inglaterra lá, o Ocidente, tomou um lugar, sei o quê, fica impondo cultura, né? E para a visão da religião deles, para eles é o quê? Messias, né? Também. Para eles, cada tempo que o Messias fica longe, o mundo vai ficando mais perverso, né? Então, de uma forma religiosa, estão se protegendo, né? É como se fosse que o mundo está cada vez mais maldoso. A gente precisa ficar junto e se defender. Esse é o pensamento que eles têm, né? Pensamento político. Realmente, tudo que eles encaram, assim, que é do Ocidente, para eles é mal, porque historicamente o Ocidente fez mal para eles. Então, prejudicou eles. E tem aquela visão, né, de que muitas das vezes o cristianismo, muitos missionários, né, durante a história, pensaram e fizeram dessa forma. Né? Chega, e aí eles não apresentam só o evangelho, eles apresentam também a cultura de onde eles vieram. A gente vê no Brasil que, sim, é um país quente, mas muitas igrejas durante muito tempo achavam que não, tem que usar terno e gravata, porque esse é o padrão de ser cristão. Mas não, era o padrão dos missionários americanos, dos missionários europeus que vieram para o Brasil. Era a roupa deles, era uma cultura deles, não era uma cultura bíblica, né? Não era um dogma cristão. E aí vai para um país desse, que a cultura deles é muito forte. Tipo, o Brasil não tem uma cultura de raiz tão forte, de não, vou impedir isso. Então, eles não. Então, tanto que, assim, o Brasil sempre foi um país quente, a família imperial, família real na época, né, de Portugal veio para cá com a roupa europeia, e as mulheres, e existem relatos históricos disso, que as mulheres brasileiras pegam, não, isso daí que é a moda, isso daí que é o bonito, isso daí que é o legal, a gente vai encher de roupa também. E no calor brasileiro. Porque recebe essa influência. Mas eles lá não aceitam essa influência, isso é errado, é do mal, né? E eles, assim, na questão da fé deles, eles são radicais, igual já foi falado sobre ser radicais, mas eles são aquelas pessoas que são, como a gente pode falar, eles são fervorosos e devotos, eles não aceitam que saia fora da religião deles, eles querem seguir à risca tudo que a religião deles manda. Então, igual a gente participa do cristianismo, a gente tem os nossos padrões e visões, mas a gente não a nossa fé não é radical. A gente não parte para o lado radical. A gente deve levar o evangelho, aquele que quer aceitar, mas lá, como foi dito, é imposto. Eles usam a força, se eles precisarem, eles vão usar a força para te impor a religião deles. Então, eles têm um padrão de devoção deles, que eles são capazes de matar pela religião deles. Só que é uma forma errada de ver. A gente não vai colocar isso no cristianismo hoje, seria um absurdo se a gente colocasse vamos a partir de hoje, vamos começar a forçar as pessoas a ser cristão. Não, isso é totalmente fora até do padrão do cristianismo.
O cristianismo não é uma imposição, ela é uma coisa que é oferecida e a pessoa que se quiser aceita, se não quiser não aceita. E até se a gente for passar e olhar, de certa forma, eles têm como se a gente fosse uma praga a ser extirpada, que é o que estava até sendo dito agora há pouco. É como se a gente fosse uma praga entrando na religião deles lá, que eles são aqueles que têm que ser a religião deles, e como se o cristianismo fosse uma praga que teria que ser contido antes que avançasse e tomasse conta do país deles ali. E é tipo assim, o cristianismo já vai para o lado oposto, ele é oferecido, e se a pessoa aceitar, é aquela questão da semente, a gente lança a semente, se ela for regada, se ela cair em terreno bom, ela nasce. Lá não, tem que plantar e tem que nascer, se não nascer eles cortam. Isso acontece em qualquer religião, né? O cristianismo mesmo, né? A gente teve uma influência muito forte também da religião africana, né? E a gente tem muito preconceito. As pessoas cristãs têm muito preconceito com religiões africanas. Todas elas é macumba, né? Uma coisa demoníaca, que fica o espírito do mal, né? Eles também enxergam a nossa religião desse jeito, né? Uma coisa do mal mesmo. Assim como muitas pessoas enxergam religiões diferentes também aqui no Brasil, principalmente de origem africana. Nessa questão é o que eles aprenderam e o que eles levam a certo. Para eles, o que eles estão fazendo ali é o certo, é o que eles, não que eu apoie, mas para eles que estão fazendo, eles acham que estão certo, que eles não estão errados, que eles têm que fazer aquilo ali e que eles estão agradando ao Deus deles, que Deus pede isso a eles, não o Deus deles, o Deus que ele acredita Alá. É como se Alá pedisse a eles essa devoção. Se vocês vê um cristão, vocês matam, porque vocês... É como se eles estivessem oferecendo aquilo ali ao Deus deles. Não. Deus pede isso, então eu estou agradando a Deus. Então, para eles, é normal. É como se fosse um pedido do Deus deles, ou como se fosse um sacrifício oferecido ao Deus deles, ou um trabalho a favor do Deus deles. E ao contrário, que é o cristianismo, Deus não vai pedir para nós matar ninguém. A gente primeiro que ele é vida, ele não é a morte. A gente oferece a vida ao invés da morte. Mas se as pessoas quiserem aceitar, aceitem. Se não quiserem aceitar, eles têm a livre escolha. E lá não. Até a gente vendo aqui sobre a questão do Portas Abertas, a gente entende que existe vários tipos de perseguição no país. Que existe a perseguição dos grupos terroristas, tipo assim, dos grupos ali dos seus grupos, tipo o Talibã. E a gente vai ter a perseguição dos governantes. A gente vai ter a perseguição dos líderes religiosos e até da própria população que pratica a religião deles. Conforme foi dito, eles são totalitários e ali tem que ser a que eles querem e se não for, só tem um jeito de purificar ali a nação deles, que é a morte. Ou aceita ou morre. Agora, o que a gente, como cristão, a gente tem a ver com isso, né? O que a gente tem a ver com o Afeganistão? Algum de vocês quer começar a responder essa pergunta? Olha, eu acho que o que a gente tem a ver com o Afeganistão, não pegando assim muito lado histórico, não pegando eu acho que o primeiro ponto é orar pelas pessoas que estão lá, principalmente que estão sofrendo, porque são aquelas pessoas que estão sendo perseguidas. Segundo, a pessoa poder adiar em as missões
ajudar de alguma forma. E tem a questão histórica também que já foi até falada, mas eu acho que um dos principais que a gente tem a ver com o que está acontecendo lá é o cristão estar sempre em oração e de alguma maneira o que for possível a pessoa fazer para ajudar aqueles que estão agora sendo perseguidos. Eu acho que é o nosso dever como cristão, como dever. E se a gente for puxar para o lado das coisas que estão, a gente tem a ver com aquilo lá, é os sinais que eu acho que estão acontecendo. Cada dia, por mais que tenha se seja um país que vive em constante mudança de poder, uma hora é o governo, uma hora é outros grupos que pegam, mas é as coisas que vão acontecendo e desenrolando. Até pela nossa fé, a gente acredita que isso tudo seriam sinais. Concordo plenamente. Acho que o que me chocou realmente, falei no começo desse episódio, o que me chocou foi ver as pessoas que estavam ali penduradas nos aviões e ver o vídeo, ver elas caindo de alturas. E eu ainda pensei, poxa, amanhã talvez eu vou ver alguma notícia e vão falar que por falta de conhecimento, ou por falta de alguma informação, o pessoal do Afeganistão achou que teria como aguentar e suportar a falta de oxigênio na altitude, a pressão do ar, a velocidade. Não, eles sabiam que iam morrer. A galera que estava ali sabia o que era avião. Eles sabiam que iriam morrer se não estivessem dentro do avião. Então, mas eles se penduraram no avião, esperaram a morte de qualquer uma outra forma, não sei mesmo menos que fosse a morte nas mãos do Talibã ou uma vida. Porque assim, eles poderiam ficar ali quantos dias vivos ainda no governo do Talibã? Poderiam ficar vários dias, mas eles estavam dispostos a morrer naquele momento do que ficar um dia ou 2 dias com o Talibã no governo. Então, assim, eu estou confortável aqui na minha casa, estou vivendo no Brasil, com os problemas que o Brasil tem, mas eu estou confortável na minha vida, eu tenho alimento, eu tenho roupa para me vestir. É lógico que eu vejo perseguição cultural, filosófica quanto ao cristianismo. Graças a Deus não temos perseguição legal, não sofro nenhuma perseguição física quanto ser cristão, mas quando a gente olha uma pessoa que está num país e ele sabe o que é o Talibã, provavelmente ele viveu o Talibã, ou alguém antes dele, na família dele viveu e sabe o que é, e falou e passou. Uma pessoa que está nesse ponto, com essa disposição de uma morte naquele nível, e aí você pensa o que é pior do que isso, porque a pessoa, a gente em todo momento é instinto, a gente sempre vai optar pelo que é melhor, ou pelo menos o que é menos pior. E eles optaram pelo menos pior. Então tem coisa pior, o Talibã é pior do que isso, do que morrer caindo de um avião. Isso me choca. E como cristão, isso me incomoda. E aí me faz pensar o que eu posso fazer como cristão, que é o que a gente acabou de falar aqui. Esse foi o nosso episódio da semana. Nós falamos aqui sobre o Afeganistão e o que nós podemos fazer. Que Deus abençoe cada um de nós. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço e até o próximo episódio. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.